Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui agora nesse momento para gravar um vídeo para vocês. Eu sei que está todo mundo bastante ansioso, né, com essa questão do estágio, né? Mas a gente tem que ir com calma, tem que ir tranquilo. Lembra de tudo que a gente conversava antes, né? A gente não pode se afobar. Mas eu quero responder algumas perguntas que vocês estão fazendo ali no grupo. Tem muitas perguntas aqui. Eu tô com aproximadamente, deixa eu ver aqui. Olha, devo ter mais ou menos umas 100 mensagens aqui de, de estagiárias, né? Que estão perguntando a respeito de planejamento, de diário, de tudo que é coisa assim. Bom, então vamos lá por partes. Primeiro, algumas perguntas que fizeram eu já vou passar para vocês agora aqui para todo mundo. Ah, professora, minha escola já começou, já está dando aula, eu já tô com a turma, já tô com a professora. Começa a dar aula? Sim, começa a dar aula. Ah, professora, minha escola não tem nem lista de turma ainda, não sei quem são os meus alunos, não sabem, né, não começaram as aulas ainda, não tem grupo de WhatsApp, não tem Google Sala de Aula, começa a dar aula? Não, né, não tem para quem dar aula. Então, assim, a realidade de cada escola vai ter que ser estudada caso a caso. Se a escola já está dando aula, vocês começaram o estágio agora, né, começaram ontem o estágio de vocês, então, aliás, ontem não, hoje, né? Se a escola já está dando aula, sim, vocês vão dar aula, ok? Ah, professor, a minha escola não começou ainda. Bom, minha escola não começou ainda, então vocês não vão dar aula. É simples, tá? Vocês vão dar aula a partir do momento em que a escola de vocês começar as aulas, certo? Professor, tem que fazer diário? Sim, tem que fazer diário. Todos os estagiários sempre precisam fazer o diário e depois eu vou deixar aí para vocês um link, né, de um vídeo do YouTube que é velhinho, de 2017, mas tem toda a explicação a respeito do diário ali, tá? Então, para cada aula que vocês derem, vocês têm que fazer um plano de aula. Ah, professor, eu tenho que fazer 5 planos de aula por semana? Depende, né? A escola de vocês está dando quantas aulas por semana? Se a escola vai dar aula todos os dias, sim, vocês têm que fazer um plano para cada dia. Se a escola de vocês vai dar aula, por exemplo, segunda, quarta e sexta, vocês vão fazer um plano para segunda, um para quarta e um para sexta. Se a escola de vocês vai dar aula terça e quinta, um plano para terça, um plano para quinta. Para cada dia de aula, um plano, ok? O professor tem que ter aqueles mesmos passos de antes do plano de aula? Sim, vocês vão ter lá a data, por extenso, vocês vão ter os objetivos, que é onde vocês querem chegar, o conteúdo, que é o assunto da aula de vocês, ou os assuntos, e o desenvolvimento da aula, como é que a aula vai acontecer, tá? As aulas de vocês nesse primeiro momento vão ser online, vocês vão atender os alunos ou por grupo de WhatsApp, ou por Google Sala de Aula, ou enfim, pela plataforma que a escola de vocês determinar, tá? Então vocês têm que estar atentos às reuniões da escola, às orientações que a escola der nos grupos da própria escola. Conversem bastante com a professora da turma de vocês para ver como é que vão ser essas aulas, através de que plataforma, de que jeito vai ser, como é que vão enviar, que horas tem que enviar, que dias tem que enviar, que dia tem que dar retorno. Então, tudo isso vai modificar, vai depender de caso a caso e vocês vão registrar o que vocês fizerem no diário de vocês e, evidentemente, com antecedência. Ah, professor, quando é que vai ter reunião de estágio? Nós ainda não temos uma reunião marcada. Vocês estão vendo que tem meninas que ainda estão entrando hoje, ainda tem meninas que estão procurando as escolas para fazer estágio. Tá? Ainda tem vagas em algumas escolas até o momento em que eu estou fazendo esse vídeo aqui. Então a gente não tem como fazer uma reunião ainda sem que todos estejam acomodados com a sua turma direitinho ali e depois nós vamos fazer reunião online para isso. Ah, professor, e como é que vão corrigir os nossos diários? Vai ter algum momento, né, ou alguns momentos em que a gente vai pedir que vocês entreguem presencialmente esses diários. E por isso, inclusive, vocês não podem atrasar a escrita dos planos, porque de repente eu posso mandar mensagem para uma de vocês, olha, eu preciso ver teu diário essa semana, e de repente a pessoa nem começou a fazer o diário ainda. E aí como é que fica isso? Então, mantenha o diário de vocês em dia, que o dia que chamarem para ver, tranquilo, vocês vão entregar o diário para o professor vai corrigir, vai dar o retorno para vocês e pronto, tá? Mas antes de vocês pensarem em diário, em reunião, em coisa assim, tem alguns pontos que eu acho importantes a gente pensar e que a gente tem que fazer, tá? Primeiro deles, a gente não tem como planejar uma aula para uma turma que a gente não conhece.
Então, a primeira coisa, cheguei na escola, consegui uma turma para trabalhar, ótimo, beleza. Entrei em contato com a professora, eu preciso saber quem são os meus alunos, de onde eles vêm, quantos eles são, qual é a realidade deles, tanto social quanto econômica, quanto tecnológica. Eles têm acesso à internet, eles não têm acesso à internet. O acesso deles é um acesso que eu posso mandar vídeo todos os dias para eles. O acesso deles é, sei lá, uma vez por semana ou uma vez por mês, e bota cartão ali, dá para assistir um vídeo e terminou a internet do mês inteiro. Eu tenho que analisar qual é a situação dos meus alunos para pensar o que eu vou fazer com eles. Por exemplo, é muito legal a gente trabalhar, vamos supor, com receita, né? Mas no ano passado eu vi uma situação em plena pandemia, tudo fechado, as pessoas todas sem emprego, uma escola com a comunidade carente, de baixa renda, né? E foi sugerido ali, foi trabalhada uma receita com os alunos que eram de biscoitos integrais que precisaria de várias coisas caras, né? Então, por exemplo, passas de uva, né? Precisava de, sei lá, granola, precisava de farinha de aveia, precisava de coisas assim. Então, imagine, se vocês estão numa comunidade carente, em que as crianças não têm nem dinheiro para comida, a família não tem dinheiro para comida, e vocês vão pedir para eles que comprem granola, que comprem farinha de aveia, que comprem passas de uva, coisa assim, não faz sentido nenhum. As crianças não vão fazer a atividade de vocês e nem tem por que fazer. Então, esse é um ponto que vocês têm que conhecer a atividade. Então, nas primeiras aulas de vocês, é importantíssimo que vocês se apresentem para a turma, que vocês conversem com a turma de vocês, que vocês saibam da realidade deles, saibam quem são as famílias, onde é que moram, né? Conversem com a professora de vocês a respeito de como é essa comunidade, que tipo de acesso eles têm à internet ou não, né? Conversem para ver se a escola pode entregar para os alunos atividades impressas, né? Não adianta vocês pedirem um monte de atividades impressas para os alunos e a escola não ter condições de imprimir essas atividades para dar para os alunos. Aí o que vocês vão fazer, né? Pensem bem o tipo de atividade que vocês vão fazer, né? Em situação normal de aula, vocês teriam 4 horas de aula por dia com os alunos. Agora, na pandemia, é impensável vocês imaginarem que vocês vão ficar, por exemplo, online com os alunos conversando durante 4 horas. Isso não vai acontecer, né? Tanto porque vocês não vão aguentar, os alunos não vão aguentar e possivelmente eles nem tenham internet para fazer isso, salvo em algumas escolas que de repente tem uma situação econômica mais estável, que os alunos estejam recebendo a internet do governo e que essa internet esteja funcionando. Porque vocês também têm que pensar que às vezes o governo deu a internet para o aluno, mas o aluno mora na zona rural e não vai conseguir acessar a internet porque no lugar onde ele mora não pega a internet, né? Então tudo isso tem que ser pensado. Vocês têm que pensar também, antes de planejar as aulas de vocês, como é que é a história desse aluno, o que aconteceu com ele no ano passado, por exemplo. Então, quem pegar um segundo ano, por exemplo, não pode pegar um segundo ano imaginando que todos os alunos estão lendo, porque vocês não sabem se eles estão lendo ou não, vocês não sabem o que foi feito no ano passado. Lembre que o ano passado houve pandemia também, eles ficaram em casa praticamente o ano inteiro, a partir de 17 de março ou 19 de março, todo mundo ficou dali para diante em casa, recebendo atividades remotas. Nem todos os professores conseguiram atingir os seus alunos de uma forma bastante efetiva. Então, tem muitos alunos que não se alfabetizaram, tem alunos que estão no terceiro ano que não consolidaram a alfabetização no segundo ano, tem alunos que estão no quarto, no quinto ano, que têm ainda dificuldades de alfabetização, não conseguiram consolidar isso e, às vezes, em alguns casos, nem foram atendidos no ano passado. Então, vocês vão ter que ver o que os alunos sabem, onde é que eles estão, o que eles podem fazer, para daí começar a pensar no planejamento de vocês. Outro ponto muito importante que vocês têm que lembrar é o seguinte: os alunos de vocês, se vocês pedirem uma atividade, eles vão enviar para vocês essa atividade. Você tem que dar algum tipo de retorno, né? E esse retorno não pode ser só que lindo, que legal. Imaginem, por exemplo, assim, uma criança, vocês deram, sei lá, 2 problemas de matemática para a criança resolver. A criança resolveu os 2 errados, mandou para vocês errado. Vocês vão dizer só, que lindo, parabéns. E aí? Onde é que vai ficar o aprendizado dessa criança, né? Então vocês
tem que pensar que as atividades que vocês pedirem para os alunos, vocês vão ter que dar conta depois de dar um feedback dessas atividades. Vocês vão ter que retornar para eles, dizendo se está bem, se não está bem, ó, arruma aqui, arruma ali. Lembrando sempre, né, gente, a gente tem que ter consciência daquelas regras de etiqueta, né? Então, por exemplo, no grupo da turma, junto com os pais, com todo mundo ali, a gente elogia, a gente incentiva, a gente bota a criança para cima. Se precisar chamar atenção por algum detalhe, ó, tá legal o teu trabalho, mas precisa arrumar a letrinha tal, ó, aqui, isso aqui não tá bem, essa conta aqui tu vai ter que refazer. Façam isso no privado. Né? Não exponham as pessoas, não exponham os alunos no grupo, porque é muito chato isso. Imaginem se eu começasse a falar mal de um de vocês aqui no grupo, né? Ficaria muito chato. Não que eu fale mal de vocês, mas enfim, vocês entenderam o que eu quero dizer com isso. Né? Combinem horários também, né, com os pais para esse atendimento. E lembrem que é o seguinte, se a aula da turma que vocês estão fazendo estágio, se a aula deles é das 8 ao meio-dia, das 8 ao meio-dia vocês têm que estar disponível para atender os pais. Vocês podem atender fora de horário? Podem, mas no horário vocês têm que estar ali. Se a aula de vocês é da 1 às 5, das 13 às 17, naquele horário vocês têm que estar ali, vocês têm que ter uma rotina de postar as atividades na hora certa, né? Não fiquem, por exemplo, um dia posta de manhã, no outro dia posta de tarde, no outro dia posta de noite. Por quê? Porque as famílias têm que ter um tempo para se organizar. Vocês sabem que as crianças, elas vão precisar do apoio dos pais, ou de um irmão, de uma tia, de uma avó, de uma professora particular, de alguma cuidadora, enfim, de alguém que vá ajudar essa criança. E a família tem que gerenciar os horários para que essa criança seja atendida em casa também. E se vocês começam a pingar um pouco de atividade em cada horário, vocês desestabilizam todas as famílias e isso vai depor contra o trabalho de vocês mesmos. Então se organizem, montem horário, combinem com as famílias, entrem em contato com eles, expliquem, olha, a nossa aula é de manhã, então todos os dias, às 8 horas, eu vou passar atividade para eles, vou conseguir dar retorno durante a manhã para eles. Né? Se eu não puder dar retorno, porque eu trabalho, por exemplo, à tarde, em tal lugar, eu explico, olha, eu não vou conseguir responder para vocês à tarde, de tal a tal hora, mas logo em seguida eu respondo, dá um ok, coisa e tal, né? Cuidem para não deixar de responder as famílias no grupo. É muito chato quando a gente responde, quando a gente fala e ninguém responde a gente, né? Principalmente se isso acontece todos os dias. Às vezes tem aquele aluno que todos os dias eu respondo para ele, o Joãozinho lá, todos os dias ele põe alguma coisa e eu respondo para ele. O Pedrinho todos os dias diz alguma coisa lá e eu esqueço de falar com o Pedrinho. O Pedrinho vai começar a se dar conta, pô, o professor não presta atenção em mim, né? Então, na medida do possível, procurem dar retorno sempre para todos eles, tá? Outra questão que a gente tem que pensar ainda anterior ao planejamento. Tem livro didático na minha escola? O livro é adequado para trabalhar com os meus alunos? A escola pode entregar os livros para os meus alunos? Vocês vão ter que combinar todas essas coisas, tá? Tem que fazer uma análise desses livros, tem que conversar com a professora da turma se for usar para ver se esse livro é bom para aquela turma, se não é. Quando vocês forem fazer xerox, coisas assim, vocês têm que conversar com a professora da turma para ver se é interessante ou não, se vai ajudar ou não. Por quê? Como é que funciona o planejamento? Eu identifico a situação do meu aluno, tá? Eu vou pensar o que eu posso fazer para ajudar meu aluno e depois eu vou executar essa coisa e avaliar se o resultado deu certo. Então, bom, percebi que os meus alunos têm dificuldades de leitura. Ok. Então, qual é um dos meus objetivos? Desenvolver a leitura dos meus alunos. Aí eu tenho que pensar como eu vou fazer isso, que jeito eu vou desenvolver a leitura dos meus alunos. E aí eu vou preparar atividades que possam favorecer isso. Não esqueçam que não é para ficar só mandando texto e continha para as crianças. Nem na aula presencial é para fazer isso. Imagina na aula remota todos os dias texto, continha, texto, continha, texto, continha. Não pode ser assim. Claro que as professoras estagiárias que estão trabalhando, por exemplo, num primeiro ano, num segundo ano, vão ter que dar mais relevância, dedicar mais tempo para alfabetização em língua portuguesa e matemática, né? Então, assim, ó, precisa mais tempo para isso. A alfabetização demanda muito mais tempo, tanto a alfabetização de aprender a ler e escrever, quanto a alfabetização matemática. Elas demandam tempo. E vocês precisam dar um tempo a mais na alfabetização para isso. Quem pegar um quarto, quinto ano,
Terceiro ano, de repente, se os alunos já estão bem alfabetizados, vai poder distribuir melhor esse tempo para outras coisas. Os alunos têm que fazer atividades físicas e vão ser orientados por vocês. Os alunos vão ter que aprender pelo menos o básico de ciências, o básico de história, de geografia, né, datas comemorativas, tudo isso vocês vão ter que pensar nas coisas que são mais relevantes, né? Não tem necessidade da gente ficar trabalhando com detalhes que não vão levar a lugar nenhum, né? Por exemplo, lá tem o dia, sei lá, o dia da imigração japonesa. Vou trabalhar a data comemorativa com eles aqui. Se na minha comunidade tem um grupo grande de japoneses, por exemplo, tudo bem, né? Se na minha comunidade, ou na minha cidade, ou no meu estado não tem nenhum japonês, ou não tem ninguém, não é relevante isso, então eu vou aproveitar meu tempo para trabalhar outras coisas que sejam mais relevantes, né? Então isso é tudo uma questão de bom senso, eu tenho que pensar bem, eu tenho que analisar o que é importante para os meus alunos, o que eles precisam, e para isso eu tenho que conhecer os meus alunos, ok? Alguns alunos perguntaram também ali a respeito do planejamento. Professor, eu ponho tudo igual eu fazia num plano para uma aula presencial. Bom, vamos lembrar o que a gente falou lá da aula presencial. Eu tenho que colocar o objetivo? Sim. Eu tenho que pensar o que eu quero com aquela aula para os meus alunos. Eu não vou dar uma atividade solta lá para os meus alunos só para encher linguiça. Então, eu tenho que ter um objetivo? Sim. Eu tenho que ter um conteúdo? Sim. Essa atividade tem que ter algum conteúdo. Né? Então, eu vou dar um desenho para pintar lá no quinto ano. Ok, mas qual é o conteúdo? Por que eu estou fazendo isso com os meus alunos? O que eu quero que eles aprendam com isso? Né? Ou essa pintura é só para encher linguiça e não vai dar em nada. Né? Então, eu tenho que pensar primeiro qual é o meu objetivo, qual é meu conteúdo, para daí sim desenvolver uma atividade de pintura. Posso trabalhar pintura no quinto ano? Posso, perfeito. Mas com objetivo e com conteúdo, não só por fazer. O meu aluno lá do Jardim A vai fazer um trabalho lá de cobrir pontinhos, por exemplo. Fazer o traçado dos pontinhos. Por que eu estou fazendo isso com o meu aluno? Né? O que eu quero que ele aprenda? O que eu quero que ele desenvolva? Então, eu tenho que pensar nisso antes de propor atividade. Lá no desenvolvimento, o que eu vou pôr? Bom, eu vou colocar as atividades que eu estou fazendo, né, ou que eu vou fazer com os meus alunos, e vou explicar como é que essa atividade vai ser proposta para os alunos. Então, digamos que lá na minha escola a gente está mandando atividades pelo grupo do WhatsApp. Então, eu vou colocar lá no meu desenvolvimento, que o professor vai cumprimentar os alunos, sei lá, né? Vai se apresentar para os alunos, se for o primeiro dia, vai se apresentar, vai pedir que os alunos se apresentem, enfim. Né? Se for o primeiro dia, tem primeiro, segundo, terceiro dia, tem toda aquela questão de conhecimento da realidade do aluno, do professor, né? Toda aquela socialização. Depois disso, eu vou explicar lá, bom, hoje o professor vai trabalhar, vamos supor, com cálculos com os alunos, então eu vou dizer, o professor vai dar as boas-vindas aos alunos, explicando que tipo de atividade vai fazer através do grupo de WhatsApp, vai mandar uma folhinha com cálculos, ou vai ditar alguns cálculos para que os alunos façam, ou vai propor que o aluno faça a atividade da página tal do livro, enfim, põe ali o xerox da página do livro, se for esse o caso, né? E vocês vão dizer se isso vai ser feito através do grupo de WhatsApp, se vai ser feito através do Google Sala de Aula, se vai ser, enfim, qualquer plataforma que for colocada ali, ok? Professor, eu tenho que colocar, por exemplo, lá no meu plano, eu tenho que colocar a acomodação da turma? Não, né? O que a gente tinha combinado em sala de aula a respeito da acomodação da turma? Se fosse presencial e se eu fosse colocar um aluno atrás do outro na sala de aula, como é o tradicional, digamos assim, da escola, eu não preciso colocar a acomodação da turma no meu plano de aula. Né? Agora, se eu chegar na sala de aula, eu vou fazer uma coisa diferente com a minha turma lá na sala de aula, presencialmente, que não é o caso agora. E eu vou acomodar os alunos em círculo, por exemplo, em U ou em grupos, enfim, de qualquer forma diferente do normal, aí eu vou colocar. A professora ou o professor vai acomodar os alunos em círculo, em grupo, em trios, enfim, do jeito que vai ser, porque é uma coisa diferente do normal. Mesma coisa. Professor, eu tenho que colocar a merenda lá no meu plano de aula? Não. Merenda tem todos os dias na escola, quando é presencial. Né? Agora, se um determinado dia eu trabalhei com uma proposta de gênero textual receita, e aí os alunos fizeram uma receita, vamos supor, de salada de fruta na sala de aula.
E aí eles fizeram a merenda comendo a salada de fruta deles lá na sala de aula, beleza, e a merenda vai no plano de aula sim, tá? Portanto, adaptando essa situação agora para o virtual, né, ou depois para o híbrido, se eu não estou acomodando os alunos na sala de aula, eu não tenho por que colocar a acomodação dos alunos em sala de aula. Se não tem recreio, eu não vou pôr recreio. Se não tem merenda, não vou pôr merenda. Tá? Tudo que fugir, que não vai acontecer, eu não tem sentido nenhum colocar isso no plano. Então não coloquem. Algumas meninas colocaram ali para me mandaram fotos de planos ali colocando a acomodação da turma, por exemplo. Não tem acomodação da turma, vocês vão colocar que os alunos vão ser atendidos através do grupo do WhatsApp ou através do Google Sala de Aula ou enfim da plataforma que vocês vão usar, videochamada, enfim, do jeito que for, tá? E isso vai variar caso a caso dependendo de cada escola, ok? Depois, se chegar o momento, se Deus quiser, vai chegar do ensino híbrido, que vocês vão ter alunos em sala de aula e outros alunos atendidos à distância, aí vocês vão ter que colocar no desenvolvimento do plano que as atividades são propostas para os alunos que estão em sala de aula e que outras atividades ou as mesmas atividades vão ser propostas através do WhatsApp, Google Sala de Aula, enfim, do jeito que for, para os alunos que estão sendo atendidos remotamente, ok? Então isso vai variar muito de caso a caso, mas o que não varia é que vocês têm que ter um diário. Isso vai ter, seja remoto, seja híbrido, seja presencial, o diário tem que ter. O que vai variar no diário é o desenvolvimento que vai acontecer conforme a realidade de vocês, ok? Os planos têm que ter uma sequência pedagógica. Então, se eu estou trabalhando com alfabetização com os meus alunos, eu não posso, por exemplo, hoje trabalhar a letra A, amanhã a letra X, depois de amanhã a letra D, lá na sexta-feira a letra A de novo. Eu tenho que ter uma sequência do que eu estou fazendo. Se eu estou trabalhando com cálculos lá com terceiro ano, quarto ano, vou trabalhar multiplicações, vou trabalhar divisões, enfim, eu tenho que dar uma sequência para isso. Não pode ser de qualquer jeito, não pode ser tudo solto. Ah, achei uma atividade bonitinha aqui, vou largar para a turma hoje. Não, né? Outra coisa importante. Professora, eu tenho que mostrar para a professora da turma as atividades antes? Tem. A professora da turma tem que saber o que está sendo mandado antes. Ela vai precisar saber disso, ok? Professor, enfim, vou mandar para mais alguém. Vocês até podem tirar dúvidas com os supervisores. Os supervisores não vão conseguir corrigir todos os dias os planos de todo mundo, porque a gente também dá aula, né? Então vai ter muitos momentos que a gente vai estar em aula. Mas se vocês têm alguma dúvida, podem mandar para os professores para os professores supervisores que na medida do possível vão tentar responder para vocês. O principal e primeiro auxílio que vocês têm que buscar é a professora regente da turma, ok? Uma dica importantíssima que eu ia falar lá no início e acabei esquecendo, e fica aqui tipo um bônus para quem está assistindo ainda até agora esse vídeo, é a questão assim, ó, pessoal, cuidem muito, muito, muito a ortografia, a concordância, né? Cuidem para não escrever coisas erradas. Por quê? Quando a gente fala na sala de aula, se a gente falar errado, beleza, falei errado, passou, o aluno até pode ouvir alguma coisa ali e pensar assim, pô, o professor falou errado, né? Ou será que foi impressão minha? Né? Pode até tentar corrigir o professor e dizer, professor, o senhor falou errado. E aí o professor diz, não falei errado não, tu que entendeu errado, eu falei certo. Né? Fica aquela coisa assim, não tem como saber a palavra de um contra a palavra do outro. Mas na internet é diferente, as pessoas tiram um print, né? Então muitas vezes acontece assim, ó, da gente acabar escrevendo uma coisa que não deveria, né? Seja porque está errada a escrita, seja porque aquilo ali não é adequado dizer para as pessoas, né? E aí eu postei no grupo, me assustei, ai meu Deus, vou tirar daqui, vou apagar, né? Tomara que ninguém tenha visto. É quase certo que alguém tirou um print, vai mandar isso para a direção da escola, vai fazer um escândalo, vai fazer um monte de coisa assim, então cuidem muito. Grupo do WhatsApp, vocês sabem que é muito fácil a gente se confundir, né? Vai mandar para um individual, manda no grupo, vai mandar no grupo, manda individual, manda para a pessoa errada, né? E as pessoas tiram print, as pessoas publicam nas redes sociais, tudo que vocês fizerem e disserem vai estar aberto para o planeta inteiro assistir, né? Então se deem conta disso, daqui a pouco vocês podem estar por uma bobagem, vocês acabarem parando lá no SBT, na Record, na Globo, enfim,
né? Com uma confusão do tamanho do mundo que vocês poderiam ter evitado simplesmente por prestar atenção. Outra coisa, né? Professores de anos iniciais que lidam com alfabetização, e aqui eu quero observar que a alfabetização ela é mais focada lá no primeiro ano, mas a alfabetização vai até o quinto ano. O aprofundamento da alfabetização vai até o quinto ano, né? Então, professores alfabetizadores têm que escrever certo, têm que pronunciar certo, né? Tem que cuidar para fazer certo essas coisas e orientar os alunos também. Então, se vocês vão fazer um ditado para os alunos, né? Vamos supor que eu tenho lá um terceiro ano e eu vou fazer um ditado. E eu quero ditar para os alunos a palavra escola, né? Eu não posso chegar na hora do ditado lá, mandar um áudio para os alunos e dizer assim, ó, escrevam aí a palavra escola. Porque se eu disser escola, os alunos vão escrever escola, com I. Então, quando eu for ditar para os meus alunos, por exemplo, eu vou dizer, escrevam a palavra escola. Tá? Pronunciem bem a palavra para os alunos entenderem, né? Não é um jogo de adivinhar. O ditado é exatamente porque os alunos aprendem a escrever certo. Então, se eu digo errado, os alunos vão fixar a palavra errada. Eu tenho que pronunciar bem, certo? E se vocês têm dúvidas na escrita de alguma palavra, peguem um dicionário. Tem dicionários, inclusive, online. Todas as escolas têm dicionário. Com certeza eu vou emprestar para vocês, se vocês precisarem. E além disso, tem os dicionários online que vocês podem pegar também. Então, por favor, não mandem coisas erradas, revisem muito bem o português, mostrem as atividades de vocês para a professora da turma. Tem coisas que a gente não pode decidir sozinho, que a gente tem que decidir junto com a professora da turma. Outras nem a professora da turma pode decidir sozinha, ela tem que decidir isso junto com as escolas, com a direção da escola. Tá? Então tomem todos esses cuidados. Se no presencial a gente já tem que tomar cuidado, no virtual mais ainda, ok? Vai ter mais algumas orientações que eu vou dar mais específicas sobre plano de aula, sobre diário, sobre coisas assim, mas eu vou mandar uns videozinhos para vocês. E assim que possível eu dou uma olhada nos planos que me mandaram ali e dou um retorno para vocês, ok? Por hoje já vai longe esse vídeo, aí já estamos com quase meia hora de vídeo, né? Então, e daqui a pouco eu tenho aula também com os alunos da noite, então obrigado por terem assistido aqui. Espero que algumas dúvidas tenham sido respondidas. Respirem, calma, vão tranquilos, porque tem muita coisa pela frente ainda. A gente vai orientando vocês e vai passando essas questões para vocês. Tá? Também quero dizer que eu vou marcar com vocês depois algumas webconferências, tá? Não essa semana ainda, não se assustem, fiquem bem tranquilos, mas eu vou conversar depois com vocês. Vai ter alguns momentos em que nós vamos sentar juntos, todo o grupo, para conversar. Tem outros momentos que de repente eu vou chamar uma ou outra pessoa em particular para tratar alguma coisa que seja mais particular. Mas a gente vai seguir orientando vocês aos poucos, tranquilo, então vão com calma e vão fazendo, ok? Boa sorte para todo mundo. A gente deseja assim, que vocês vão muito bem nesse estágio, que vocês consigam aprender muito. A gente sabe que é um momento difícil, assim como no ano passado também foi difícil, né? Mas vão encarar com seriedade, vão encarar com fé, com tranquilidade, que tudo vai dar certo, ok, pessoal? Grande abraço para vocês e até mais.